Fala galera, tranquilo? Tudo bem? A gente viu aula passada o básico sobre tabela periódica. O nosso objetivo hoje então é exercitar um pouquinho aquilo que foi visto com a resolução de alguns exercícios. Como essa aula fica gravada, você tem tempo depois de ver em que página que eu estou trabalhando, qual é o tipo de exercício, parar, voltar, dar um print da tela que eu fiz, trabalhar do jeito que quiser. Não fiquem preocupados, essa aula fica disponibilizada para vocês assistirem ela quantas vezes forem necessárias. Fechou, galera? Vamos para frente então. Página 15, exercício de classificação periódica dos elementos, localização deles e assim por diante. Então vamos localizar esses elementos químicos na tabela periódica primeiro. S do enxofre. Deixa eu ver a canetinha que vai mais aparecer. Eu vou botar aqui, ó. Percebe lá em cima? Ó, enxofre está no grupo 16, que era a antiga família 6A. Iodo, está aqui, letrinha I. Iodo está localizado ali, do lado, na família, no grupo, ao lado do enxofre. Localizamos o iodo. Sódio, está aqui no começo da tabela periódica. Na está aqui no começo. Ouro, onde é que está o ouro? Está aqui, ó. Áurion, o ouro está aqui, ao lado da platina e ao lado do mercúrio. Hélio, um gás nobre, o primeiro dos gases nobres lá em cima, ó, o hélio está lá em cima. E o cálcio está aqui na família, no grupo vizinho ao sódio. Então vamos localizar esses elementos e classificar baseado na sua posição, em que ele se encontra na tabela periódica. Vamos lá, enxofre, grupo 16. Grupo 16, antiga família 6A. Ele vai ser um calcogênio. Então, está aqui o enxofre. Iodo, grupo 17, antiga família 7A. Ele é um halogênio. Onde é que está aqui? O iodo é, então, um halogênio. Sódio, grupo 1, antiga família 1A. Na primeira coluna, ali estão os metais alcalinos. Metal alcalino, Na. Do lado dele está o cálcio, que está no grupo 2, a antiga família 2A. Ele vai ser, então, um metal alcalino terroso. Está aqui o cálcio. O ouro, lembra? Então, eu tenho a minha tabelinha periódica aqui, estilizada, só para a gente fazer o exercício. Tá? Então, eu vou separá-la em 4 grandes blocos, a minha tabela periódica. Esse é o bloco S, esse é o bloco P, esse é o bloco D e esse é o bloco F. O bloco S e o bloco P representam os elementos representativos. O bloco D representa os elementos de transição interna e o bloco F, os elementos de transição externa. Então, o ouro que se encontra ali na minha tabela periódica representa um metal de transição. Está aqui, símbolo dele é o AU. E no final, então, o ouro, então ele é um metal de transição, e me sobrou só o hélio, que está lá na última família, no último grupo, que vai representar, então, um gás nobre. Facilzinho, gás nobre. Então, pega a tabela, vocês sempre vão ter a tabela para consultar e vocês vão localizar que famílias que têm nomes especiais. Primeiro grupo, metal alcalino. Segundo grupo, grupo 2, metal alcalino terroso. Grupo 16, calcogênio. 17, halogênio. E 18, gás nobre. Tranquilo, galera? Vamos lá? Atividade da página 16. O cálcio é um importante elemento na constituição óssea dos seres vivos. Com relação ao cálcio, pode-se afirmar que o cálcio está aqui, ó. Vamos já relembrar um pouquinho. Então, o cálcio, a representação dele é 40 de massa e 20 de número atômico. Como ele é um átomo eletricamente, o número de elétrons também vão ser 20 elétrons. Consultando o diagrama de Linus Pauling, que você não precisa decorar, a distribuição desses 20 elétrons do cálcio ficaria como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3P, 6, deu quanto aqui? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 18, ainda faltam 2 elétrons, 4S2. Essa é a distribuição do cálcio. Então, ele se encontra no quarto período, no bloco S, na família, no grupo 2. Entendeu? Ó, a sua última camada, o seu último subnível foi 4S2. Então, ele está na quarta linha, na segunda coluna, no bloco S. Aqui, tá vendo? Olha lá, ó. Primeiro, camada número 1, número 2, número 3, número 4. Grupo número 1, grupo número 2. E todas essas duas primeiras colunas representam o bloco dos elementos que tem o seu subnível mais energético finalizando em S. Então, como o cálcio está aqui, ó, então ele é 4S2. Essa é a sua distribuição eletrônica da sua última, no seu subnível mais energético. Então, ele tem 3 camadas não, tem 3 camadas não, tem 3 camadas não. Ele tem 4 camadas eletrônicas e 2 elétrons na sua última camada e pertence à família dos metais alcalinos terrosos. Resposta certa, letra D. Tranquilo? Você poderia fazer localizando. Ele tem 4 camadas? Tem, porque ele está, então, aonde? Na quarta linha. Ele tem 2 elétrons na última camada? Tem porque ele está no segundo grupo, no grupo 2. E o primeiro grupo é o metal alcalino, o segundo grupo é o metal alcalino terroso. Tranquilo? De boa? Tranquilo? Vamos embora? Vamos para frente? Vamos continuar então. Os elementos de transição formam compostos coloridos. Devido a essa característica, são utilizados para várias finalidades, como, por exemplo, em tatuagens. Os pigmentos coloridos mais comumente utilizados incluem o cádmio, que o símbolo é CD, o cromo, que o símbolo é CR, o cobalto, que o símbolo é CO, e o ferro, que o símbolo é Fe. Tá? Então, esses são os metais de transição que têm como característica formar compostos coloridos. Então, são usados nesse exemplo para a fabricação de pigmentos para tatuagem. Vamos localizar. Onde é que está o cádmio? Está aqui, pessoal. Ó. Aqui está o cádmio, que é o CD. Onde é que está o cromo? O cromo está aqui. Onde é que está o cobalto? O cobalto está aqui. E onde é que está o ferro? O ferro está aqui. Então, percebe que tem desses elementos, 3 estão no quarto período e apenas um está no quinto período. Tá? Então, olha só, não estão todos no mesmo período. Quer dizer o quê? Que os 3 primeiros de cima, a sua eletrosfera vai ter o quê? 1, 2, 3 camadas. E o cádmio que está... 4 camadas, desculpa, 4 camadas. E o cádmio que está no quinto período, a sua eletrosfera se subdividirá em 5 camadas, mais os subníveis, que a gente sabe que tem essa subdivisão dentro da eletrosfera. Todos os metais citados estão situados no quarto período. Não, a gente viu que o cádmio está no quinto período. São denominados elementos de transição interna. Eu pedi que decorasse, né? Eu vou novamente fazer minha tabelinha estilizada aqui. Ó. É chato, é repetitivo, mas a gente acaba ou entendendo ou decorando na marra. Vai no amor ou vai na dor. Vamos lá. Primeiras 2 colunas, subnível S. Últimas 6 colunas, subnível P. Essas 10 do meio, D, e essas 14 mais uma, 15. Né? Essas 14, na verdade, né? Porque 2 ficam lá nessas 2 gavetinhas que se soltam daqui, né? Que são esses 2 aqui primeiros. Tá? Esses S e P são elementos representativos. O D, como é que vocês vão gravar? Não parece que o F está fora da tabela? E não parece que o D está dentro da tabela? Não é isso que significa, mas vocês vão gravar então. O D que parece que está dentro é o de transição externa. E o F que parece que está fora é o de transição interna. Então, eles não são de transição
interna. Eles são de transição externa. Pertencem ao bloco F da tabela periódica? Não, eles pertencem ao bloco D. São denominados elementos representativos? Não, esses são os elementos de transição. Apresentam o elétron de maior energia situado no subnível D. Foi isso que eu acabei de dizer em dizer que eles representam elementos do bloco D. Quer dizer que o seu elétron de maior energia está situado no subnível D. O que significa isso? Quando você fizer a distribuição eletrônica de Linus Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, 3d2, 3d3, ou seja, eu estou fazendo a distribuição eletrônica e o subnível mais energético, ou seja, aquele último que eu vou fazer a distribuição, vai terminar no D, mas ele não está na última camada. A última camada está uma depois dessa minha distribuição. Então, eles são 3D1, mas a última camada é 4S2, ou seja, a última camada não contempla, ou seja, não está nela o subnível mais energético. Vamos embora. Vamos localizar isso aqui, ó. Quando colocadas em ordem crescente de subníveis energéticos, as seguintes configurações eletrônicas. Então, ele quer colocar, está tudo bagunçado aqui, ó. Eu não vou colocar em ordem crescente, eu quero que vocês me digam qual é a última camada. Então, aqui, ó, 2p6, 2s2, 1s2, 3p6, 3s2. Ó, me interessa é a camada de valência, essa última camada aqui. Então, esse primeiro elemento químico, ele vai ser tananã, 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 reticências, 4s2. Então, vamos lá. Em qual linha ele vai estar, em qual período? No quarto. Então, vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onde é que ele vai estar? Ele vai estar aqui, nessa quarta linha da minha tabela, que é o quarto período. Ó, ele vai estar em qual bloco? No S. Eu sei que essas primeiras duas colunas aqui são os elementos que têm como subnível mais energético o subnível S. E ele vai ter na sua última camada 2 elétrons, ou seja, aqui tem 1 elétron na última camada, aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4, aqui tem 5, aqui tem 6, aqui tem 7 e aqui tem 8 elétrons na última camada. É por isso que antigamente era 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Esse negócio de dividir em A e B já é do tempo do OPA, é do passado. Então, 1A virou grupo 1, família 2A virou grupo 2, família 3A virou grupo 13, família 4A virou grupo 14, família 5A virou grupo 15, 6A virou 16, 7A virou 17 e 8A virou 18. Mas eu sei que esse elemento número 1 aqui, ó, eu vou colocar em algarismo romano, não é a letra I, tá, pessoal? Ele está aqui, ó. Ele está aqui. Ele é o 4S2. Vamos para o número 2. Me interessa a última camada. Qual que é a última camada? Aqui eu tenho 3. Ó, aqui é a última camada. 5. 4, 2, 1, 4, 3, 2, 2. Então, esse vai ser tananã, 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 5S1. Opa, em qual linha ele está? Em qual período? Ah, Ademir, ele está no quinto. Então, ele vai estar aqui, ó, no quinto período. Ele, igual o número 1, ele também está no bloco S. Só que agora ele tem só um elétron na última camada. Então, esse elemento número 2, ele está aqui, ó. 5S1. Estão localizando eles? Fechou? O elemento número 3. Aqui 3, 1, 3, 2, 2. Opa, 4 me interessa. 3 não me interessa, 4 me interessa. Percebe? Aqui eu vou colocar, não seguindo o diagrama de Linus Pauling, eu vou colocar aqui em ordem de afastamento em relação ao núcleo. Então, a última camada desse átomo número 3, ele tem 4S2, 4P6. Tá? Ó,
Eu estou organizando não seguindo o diagrama de Linus Pauling. Eu estou organizando ele pela sua última camada, que nesse caso, eu estou vendo que a última camada é a camada 4. Só que essa camada 4, ela se subdividiu em dois subníveis. Eu tenho o 4S2 e eu tenho o 4P6. Se eu perguntar para vocês, então ela vai ter o que aqui? 2 elétrons no subnível S e 6 elétrons no subnível P. Então, 2 mais 6, eu vou ter o que aqui, então? 8 elétrons. Então, ele está aqui, ó, ele vai estar na última família, no último grupo. Em qual período? Em qual linha? Na 4. Então, está aqui na 4, ó, eu vou pontilhando, ele está no mesmo que o primeiro, só que ele vai estar, então, aqui. Ele vai ser um gás nobre. E, finalmente, o número 4. Olha para mim. Olha, quando eu perguntar a última camada, é o número que vem na frente da letrinha. Então, ó, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4, eu tenho 2, eu tenho 1, eu tenho 4, eu tenho 3 e eu tenho 2. Qual que é a última camada? A última camada vai ser a 4. Então, eu vou riscar o que tem 3, o que tem 2, o que tem 2, o que tem 1, o que tem 3 e o que tem 3. Vai me sobrar o que aqui? Vai me sobrar 4S2, 4P5. Percebe? Olha lá. Então, em que período ele está? Em qual linha? Na quarta. Pô, ele está igual o anterior ali, né? Em qual família ele está? 4S2, 4P5. Se você somar 2 mais 5, você vai ter o que então? 7. Então, o elemento número 4 está aqui, ó. Ele está antes do número 3. Como é que eu chamo quem está? Então, vamos lá. O número 1 está no grupo 2 ou família 2A. Então, ele é um metal alcalino terroso. Vamos lá. Risca essa, risca essa. O número 2 está no grupo número 1 ou família 1A. Então, ele é um metal alcalino. Vamos lá, então. Risca aqui porque está halogênio. Sobra a letra A e a letra B. Vamos lá, então. O 3, eu localizo ele aqui. Ó. Aqui está o 3. Tá? Então, ele é um gás nobre. Está aqui, um gás nobre. Então, já matamos o exercício, que é a letra B. Faz aquela provinha real. Ó, quem era o número 4? O número 4, ele estava aqui, na família 7A, ou grupo 17. Então, ele é um halogênio. Resposta certa, letra B. Tranquilo? Eu tinha dito, tem dificuldade? Toma uma aguinha, dá um pause, volta, pega a sua apostila com calma, refaz esse exercício e vai se situando nesse assunto tão importante para a química, que é a tabela periódica. Hora de estudo, página 27. O elemento é o elemento químico mais simples. Já matamos ele, né? Eu vou insistir com vocês na tabela periódica. Olha lá. Onde é que a tabela periódica ela começa? Ademir, ela começa aqui. E onde é que ela termina? Ela termina aqui. Ela começa no elemento químico de número atômico número 1 e ela termina no elemento químico de número atômico 118. Ou seja, no universo que a gente conhece, as coisas, a matéria, ela é formada pela união desses prováveis 118 elementos químicos. Lembrando que elementos naturais, eles vão até o urânio, que tem número atômico 92. A partir do urânio, os chamados transurânicos, todos não existem naturalmente no planeta Terra. Todos eles são artificiais e radioativos. Os cisurânicos são elementos naturais, com exceção do bromécio, tecnécio, deu um branco agora, o rádio, não, puta que o pariu. Deu um branco, esquece. Bromécio, tecnécio, voltei, desculpa. Vamos lá. Bromécio, tecnécio, astato e o frâncio. Importantíssimo, né? O astato vai lá na família, no grupo 17, família 7A, e o frâncio, vamos falar bastante dele mais tarde. Aqui, ó. O frâncio está aqui. Tá?
O pessoal dá um pouco de cansaço, porque a gente está tendo que colocar essas aulas todas nessa quarentena de maneira online. Eu já estou gravando aqui, 2 horas da manhã. Tá? Essa já é a minha quarta aula que eu estou gravando. Então, se a mente der um apagão, faz parte do cansaço, mas firme e forte, vamos para frente, que isso é importante. Então, o elemento mais simples na Terra é o 9º elemento em abundância e é responsável por 0,9% da massa do nosso planeta. No universo, ele é o mais abundante e estima que cerca de 75% da massa de toda a matéria seja constituída por esse elemento, que é o mais simples do nosso universo conhecido. Foi preparado pela primeira vez por Paracelsus, alquimista suíço do século XVI, mas somente em 1766 ele foi distinguido de outros gases inflamáveis pelo químico inglês Henry Cavendish. Alguns anos depois, em 1781, o físico e químico francês Antoine Laurent de Lavoisier atribuiu-lhe o nome pelo qual é designado até os dias de hoje. Ele está falando de quem? Ele está falando do hidrogênio, que é o elemento mais abundante do universo. Na Terra ele é extremamente abundante, especialmente se eu falar que a Terra tem uma grande parte dela que é composta pelo quê? Por água. Na água ele responde pelo número de átomos, então a 2/3 dos átomos, mas como a massa dele, o peso molecular dele é muito baixo, então na proporção de massa o oxigênio contribui com em maior porcentagem. Onde é que está o hidrogênio? Está aqui, pessoal. Ele está em qual período? No primeiro. Ele está em qual bloco? No S. Ele está, mas não pertence a qual grupo? Ao primeiro grupo. Então a distribuição eletrônica dele é 1s1. Fechou? Um S0, era só se ele tivesse perdido seu elétron. Vamos lá, eu tentei, vamos ver se vai dar certo. Eu voltei aqui, a primeira vez que eu fiz isso, vamos ver se vai dar certo aqui. Tá? Se der errado, deu errado, a gente regrava a aula. Se der certo, tocamos para frente. Então, a gente estava falando sobre o titânio. Como eu vejo ali, Paraná, distribuição eletrônica, eu vou fazer dele. Ele é pequenininho, está aqui, titânio aqui, número atômico dele é 22. Então, ele tem 22 prótons. Ele vai ter também 22 o que então? Elétrons. Eu vou distribuir esses 22 elétrons seguindo o meu diagrama de Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6. Deu quanto ali? 10. Vamos lá. 3s2, 3p6, 4s2. Deu quanto? Mais 10 deu 20. Quanto que é o titânio? É 22. Então, eu preciso agora 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Então, olha lá, o titânio vai terminar assim, 4s2, 3d2. Essa aqui é a última camada. Adeline, mas tu terminasse no 3D2? Por quê? Porque ela é a última camada, mas ela não é aonde encontra-se o subnível mais energético. Então, eu vou... o subnível, aqui o 3D2, é onde eu encontro o subnível mais energético, que não está na última camada, que é a camada número 4. Tranquilo? Vamos lá, então. O seu subnível mais energético é o 3s2. Não, o mais energético é o 3d2. Ele é um elemento representativo. Tá vendo aqui? Lembra? Aqui eu tenho os elementos do bloco S. Logo depois, então, o titânio está no elemento dos blocos dos metais de transição externa. Então, não é representativo. Ele está localizado na tabela periódica no grupo 4A. Não, esse número 4 que eu vejo aqui não dá o grupo que ele está, dá o período que ele está. Então, ele está no período número 4. Tá? Seu nível mais afastado do núcleo é o 3D2. Não é o mais afastado. Ele não terminou assim, 4S2, 3D2? Ele não terminou assim? Então, ele vai ter o quê? O seu nível mais afastado é o 4, não é o 3. Sua configuração eletrônica é ar. Está ali, entre parênteses, ar.
Ar é um gás nobre, é o argônio. Se você consultar ele lá, eu cortei a tabela periódica, ele tem número atômico 18. Então, eu somaria 18 mais 2 dá 20, mais 2 dá 22. Ou seja, a configuração eletrônica do titânio é igual à do argônio, acrescido dos subníveis 4s2, 3d2. Correta a letra E. Aqui eu ajudei vocês colocando então o diagrama de Linus Pauling. Vamos fazer então para o selênio. O selênio tem número atômico igual a 34. Ou seja, como ele é eletricamente neutro, 34 é o número de prótons, que também é o número de elétrons. Vamos fazer a distribuição dele eletrônica? Então eu vou lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Será que deu? Olha lá, olha o que eu estou fazendo aqui, olha só, olha ali, eu vou acompanhar ali, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Se tiver mais um, qual que vai ser agora? Vai ser aqui. Se tivesse outro, vai ser aqui. Acabou? Vem para cima. Aqui, depois aqui, depois aqui. Acabou? Vem para cima. Aqui, 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 aqui. Ô, Ademir, eu paro aonde? Eu paro até que o somatório dê quanto? 34. Deu quanto aqui? Olha lá, 2 mais 2 dá 4, dá 10, dá 12, dá 18, dá 20, dá 30. Até onde eu cheguei ali deu 30. Eu tenho que chegar em 4, então ainda falta mais 4 elétrons. Qual que seria? Eu parei no 3d10. Qual que é o próximo agora? É 4p, não é p6, porque eu não preciso de mais 6, eu preciso só de quanto? Só de 4 elétrons. Qual é a camada de valência? Qual é a última camada? A camada é a 4, né? Foi o último, maior número que eu distribuí. Como é que está essa última camada? Ela está como? Ela está com 4s2, 4p4. Fechou? Qual é o subnível mais energético? Nesse caso, ou em todos os casos, né, é o último que eu faço a distribuição. Então, o mais energético é o 4p4. Em qual linha ele está? Em qual período? É a camada. Ele está no quarto período. Em que grupo ele está? Vamos ver quantos elétrons ele tem na última camada. Então, não é 4s2 mais 4p4? 2 mais 4 dá 6. Era a antiga família 6A, que como ele perguntou o grupo, que é a denominação atual, eu vai estar no grupo 16. 16, 17 e 18. 16 corresponde aos calcogênios. Fechou? Vamos lá. Opa, se mudou aqui, mexi no microfone. Eu tenho 5 números e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deve repetir algum. Óbvio, né? Ou não tem resposta. Pode repetir ou pode ter resposta. Primeiro parênteses, apresenta na sua última camada. Eita, vou encher o saco de vocês, mas olha só. Vamos repetir aqui de volta a tabela periódica. A gente, no primeiro ano, se preocupa muito com os elementos representativos, que são quem? As duas primeiras colunas e aqui, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E as últimas 6. Vamos lá. Aqui eu tenho na última camada 1 elétron, aqui eu tenho 2, pula os metais de transição, aqui eu tenho 3, na última camada 4, 5, 6, 7 e 8. Apresentam de 1 a 3 elétrons na camada de valência, na sua última camada. Portanto, formam cátions, tendem a perder elétrons. A gente acho que comentou rapidamente por isso. Aí eu falei assim, olha lá, se for um metal, há uma grande tendência de quando ele se ligar, ele formar um cátion. Se for um ametal,
há uma grande tendência de, quando ele se ligar, formar um ânion. Então, olha só, quem tem um elétron na última camada é o pessoal aqui, do grupo número 1. Quem tem 2 elétrons é o pessoal do grupo número 2. E quem tem 3 é o pessoal do grupo número 3. O grupo número 3 aqui é encabeçado pelo boro. Bom se geasse, assim, sábado teríamos polenta. Bom se geasse, assim, sábado teríamos polenta. Fechou? Boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio são os semimetais. Mas todos para baixo dele aqui são todos metais. Então, realmente, os elementos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada e tendem a perder são os metais. Número 1 aqui. É o mais abundante, is the most, não sei o que, from the universe. E encontra-se no estado gasoso. Em condições ambientes, quem é o elemento mais abundante do universo? É ele, o hidrogênio? Pô, Ademir, mas na Terra ele tem tão pouquinho, por que ele é o mais abundante do universo? Lembra que as estrelas, elas são bombas de hidrogênio, na qual o hidrogênio é fundido no processo de fusão nuclear, formando basicamente o gás hélio. Constituem cerca de 75% dos elementos da tabela periódica. Quando eu faço bom, se geasse, assim, sábado teríamos polenta, eu vou dividir a tabela em 2 grupos, um gigante, que é os metais, e um pequenininho, que é os ametais. Então, representam cerca de 75% dos elementos, novamente, são os metais. Alta estabilidade química, ou seja, praticamente não reage. Quem é que é tão nojento, não se mistura, não quer reagir com os outros, que tem um título de nobreza? São os gases nobres, número 5. Tem sólido, tem líquido e tem gasoso, sendo o bromo como único elemento no estado líquido. Pensa comigo, galera. Metais. Porra, Ademir, é tudo sólido, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido à temperatura ambiente. E os ametais? Ademir, o carbono, ele é sólido. Ele pode ser o grafite, pode ser o diamante. O hidrogênio não. O oxigênio, ele é um gás. O bromo, ele é líquido. O enxofre, ele é sólido. Então, os ametais têm sólido, tem líquido e tem gasoso. Eu risquei o hidrogênio porque o hidrogênio ele se comporta como um ametal, mas ele é classificado como sendo o hidrogênio. Fechou? Então, aqui encontram-se sólido, líquido e gasoso, com o bromo sendo o único no estado líquido. Eu tenho os não metais, ou também chamados de ametais. São formados por 7 elementos. Bom, se geasse, assim, sábado teríamos polenta. Esses são os metalóides, ou semimetais. 1, 4, 1, 5, 2, 3. Vamos lá, então, continuando exercícios. Eu tenho aqui bromo, estanho, polônio e rádio. Vamos localizar essa galera. Tá aqui, galera, lá. Ó. Aqui está o estanho. O outro é o bromo. Aqui está o bromo. Onde está o polônio? Aqui está o polônio. E por último, onde é que está o rádio? Está tocando uma música. No rádio toca uma canção. E ela me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção e já não sei o que vou fazer. Estou a 2 passos do paraíso. Momento radiotáxi. Lembrando que o elemento é rádio, não tem nada a ver com rádio, né? Tem a ver com radiação, descoberto por Marie Curie, ou Marie Curie. Vamos lá, então. Então, eu tenho aqui o rádio, ele é um metal alcalino terroso. O estanho está aqui na família do carbono, mas ele é um metal representativo, porque aqui está terminando o bloco que separa o D do P. O polônio... tá aqui os dois, né? Então, o rádio e o polônio. O polônio, que é uma homenagem à Polônia, terra natal de Marie Curie. Então, o exercício selecionou os 2 elementos descobertos por Marie Curie.
que está na família do oxigênio, que são os calcogênios. O bromo está dos halogênios. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o rádio. O rádio está no grupo 2. No grupo 2 do bloco S. Então, o rádio termina em S2. Tem S2? Tem. Então, o número 4 está associado à letra X. Então, já corta aqui. O rádio está associado à letra X. Vamos lá, então. O polônio está no grupo 16. Está aqui em cima. O polônio está no grupo 16. Corta o número 1 aqui, quer dizer, então, que ele tem 6 elétrons. Ele está no bloco P, então ele vai ser sempre S2P, o que falta para 6? S2P4. Tem ali? S2P4. Tem, é o polônio. Então, o 3, que é o polônio, eu vou associar com a letra Y. S2P2, se eu somar S2P2, dá 4. Então, esse elemento está no grupo 4A, que é a família 4A, que é o grupo 14. Quem é que está no grupo 14? No grupo 14, eu encontro o estanho. O estanho, que é o número 2, está no grupo 14. Agora eu risquei em cima, acho que é a letra Z. Infelizmente, o bromo não está. O bromo seria como? O bromo não é grupo 17? Então, tira esse 1 da frente. Ele é da família o quê? 7A. Então, ele vai ser S2P5, que eu não tenho ali, né? Então, ficou o 1 com ninguém. Não, 1 não tem ninguém aqui. O 2 ficou com o Z. O 3 ficou com o Y e o 4 ficou com o X. Resposta certa, letra D. Meu Deus, acho que essa é a última. Tomara. O sono já está me carcomendo por dentro, mas eu sou forte, sou guerreiro, não desisto. Vamos lá. Dmitry Mendeleev, o químico russo, fez prognósticos corretos para a tabela periódica, mas não soube explicar por que ocorriam algumas inversões na ordem dos elementos. Sabe por que ele errou? Porque ele organizou pela massa, pelo peso atômico. Aí o Henry Moseley, morto em combate durante a Primeira Guerra Mundial, contribuiu de maneira efetiva para corrigir o erro do Mendeleev, porque o Moseley, ele arrumou essa tabela periódica pelo número atômico, que é o número de prótons. Então, o pai da tabela periódica é o Mendeleev, o Dmitry Mendeleev. O erro dele foi organizar os elementos químicos pelo peso atômico, o que fez com que alguns estivessem numa posição que não é a correta. Henry Moseley, discípulo ou aluno do Sir Ernest Rutherford, morto em combate durante a Primeira Guerra Mundial, reorganizou a tabela periódica pelo número atômico e daí ele corrigiu esse erro e aí a gente tem então a tabela periódica próxima do que a gente considera como tabela periódica moderna. Porque o que ele descobriu? O número atômico dos elementos da tabela periódica, a primeira recorrência, gases nobres, isso aqui, tá? Então, contribuiu de maneira efetiva para esclarecer as dúvidas, porque ele descobriu o número atômico dos elementos da tabela periódica, organizando-a da melhor maneira possível. A assinatura segue em frente.